1 João 5, versículo 16 e 17, diz assim: se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Misericórdia. Oremos. Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor, soprada pelo Teu Santo Espírito aos ouvidos do apóstolo João, Pai. E está aqui o que ele escreveu na direção do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha falar conosco, Pai, nos instruir e que haja temor em nossos corações e que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amados, foi com base nesses 2 versículos que acabamos de ler acima que criou-se a ideia de pecados veniais e pecados mortais dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Os pecados veniais seriam pecados considerados pela Igreja Católica como pecados leves, pecados simples, que para eles seria, por exemplo, mentira, inveja, palavrão, murmuração, maledicência, ira, gula, preguiça, pecados de omissão, deixar de fazer o que se deve fazer. Já os pecados mortais, segundo o catolicismo romano, seria calúnia, roubo, prostituição, adultério, faltar à missa ao domingo, seria um pecado mortal, segundo os conceitos católicos. Aborto é um pecado mortal para eles, idolatria, assassinato e etc. Segundo a doutrina católica, os pecados veniais ou os pecados leves, eles são perdoados quando são confessados na igreja, no domingo de missa. Não precisa ir ao padre e Deus perdoa. Já os pecados mortais só podem ser perdoados ao se confessar ao padre no confessionário. Então, se o sujeito matou, não adianta ir à missa e pedir perdão. Tem que ir lá e confessar ao padre, né? E o padre vai indicar ou vai chamar a polícia para ser preso. Matou. Brincadeira. Mas só há perdão dentro desse conceito católico quando é confessado ao padre. Porém, queridos, a Bíblia não faz essa distinção entre pecados veniais e pecados mortais. E nem diz que o pecado tem que ser confessado a um homem para ser perdoado. A Bíblia não diz isso. Não diz. É óbvio que existem pecados mais graves do que o outro. Existem, isso a Bíblia mostra, pecados que são mais graves do que outros. Porém, até os considerados mais leves para alguns podem levar uma pessoa ao inferno, se não houver arrependimento verdadeiro. Por exemplo, a mentira, que é considerada por muitos como um pecado leve, um pecado brando, um pecado light, por assim dizer, está na mesma categoria do assassinato, do adultério e da idolatria, lá em Apocalipse 22, versículo 15. Todos estão juntos. Quando diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, aí é todo tipo de perversão na área sexual, os assassinos, fora aqui é fora do reino, fora do céu, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, todos os pecados são mortais. No fim das contas, todos os pecados são mortais, porque todos eles levam ao inferno, se não forem apagados pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E no texto aqui que lemos, queridos, no início,
João trata aqui de pecados que não levam à morte e também de pecados que levam à morte. Há uma distinção: pecados que não levam à morte e usa o singular pecado que leva à morte. E interessante também é que João enfatizou por 3 vezes aí que há pecados que não levam à morte e disse apenas uma vez sobre o pecado que leva à morte. Disse ainda aí que devemos orar por aquele que cometeu um pecado que não é para a morte, assim como não devemos orar por alguém que cometeu um pecado para a morte. Portanto, não tem como negar que o assunto é sério, ou melhor, seríssimo, e precisamos atentar para ele e aprender pelo menos 2 verdades. E a primeira verdade que eu quero enfatizar, queridos, essa noite, é que alguns pecados não levam à morte. É o que o apóstolo João diz, versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Amados, pecado que não leva à morte são pecados pelas quais nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nos arrependemos e abandonamos. Esses são pecados que não levam à morte. Todos sabemos de histórias e mais histórias de irmãos que caíram em alguma prática pecaminosa. Quem nunca ouviu, quem nunca viu, quem nunca soube de casos como esses? Sabemos de pastores que se corromperam, infelizmente, tanto doutrinariamente como financeiramente e até sexualmente. Sabemos de casos e mais casos, os mais absurdos, envolvendo crentes comuns, e não crentes só comuns, mas presbíteros, evangelistas, pastores, apóstolos e vai por aí em diante. Irmãos, casos de adultério, casos de homossexualismo, casos de lesbianismo, embriaguez, uso de drogas, sexo antes do casamento, inveja, ódio, falta de perdão, são constantes no seio da igreja. Não deveria ser, mas são casos constantes. Infelizmente, o vício da pornografia tem assolado não só muitos crentes comuns, mas também pastores, bispos, apóstolos, diáconos, obreiros, evangelistas, missionários e etc. Agora, qual deve ser a nossa postura em relação a esses escândalos? Qual deve ser a postura da igreja em relação a esses casos? Será que o correto é desprezar, se afastar ou condenar ao inferno aqueles que caíram? Será que o correto é excluir da igreja as pessoas que pecaram em alguma área da vida? É claro que dentro do seio da igreja existe disciplina, mas a disciplina é para restauração, para conserto, é para levantar a pessoa, para restaurá-la. Será que temos que rejeitar definitivamente aqueles que caíram em desgraça? E são muitos, queridos, que caem em desgraça, que cedem à tentação, que muitas vezes não resistem e acabam sucumbindo na fé. Tem-se dito que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos para morrerem no campo de batalha. E essa é uma verdade, infelizmente. Agora, o que devemos fazer, segundo a Bíblia, com os que tropeçam e caem? João nos dá aqui uma resposta. João nos dá uma resposta. Abra a Bíblia, ou melhor, deixe sua Bíblia aberta. Tenha isso como hábito, conferir tudo o que o pregador diz com as Escrituras, tudo que ele diz do púlpito. Não podemos, e eu já disse isso mais de, talvez 1000 vezes, não podemos ser como filhotes de passarinho, que fiquem com a boca aberta recebendo tudo que alguém fala de um púlpito sem examinar. O filhote de passarinho
come tudo que a mãe dá, mas a mãe não dá veneno para o filhote, só vai dar alimento saudável. Só que o ser humano ele é maligno, muitas vezes, ele é mau. Então temos que ter cuidado, temos que examinar tudo. João diz, versículo 16, se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, qual é a atitude? Ore. Ore e Deus lhe dará vida. João não diz aqui, queridos, exclua, despreze, deixe de lado, abandone seu irmão, já que ele errou, pecou, deixe ele de lado, deixe ele viver a vida dele. Não é esse o conselho da palavra de Deus. Ele disse simplesmente, ore por aqueles que pecaram. Orem para os que pecaram, se arrependam e abandonem o pecado. Orem para que a pessoa não se desespere e pense que ela chegou ao fim. Não tem mais jeito para ela. E quantos, no momento de deslize, de queda, em alguma área da vida, acabam desistindo da vida. E se não tiver oração, aconselhamento, apoio, ajuda, muitos acabam tirando a própria vida, infelizmente. O interessante é que João chama de irmão aquele que cometeu o pecado que não é para a morte. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não é para a morte, ou seja, irmão em Cristo peca. Não deveria pecar, mas peca, é o que João diz. Amados, precisamos aprender a arte da oração por aqueles que caíram. Precisamos interceder mais e apontar menos o dedo, ou melhor, nunca apontar o dedo, pois quando apontamos um dedo, tem 4 voltando para nós mesmos. Portanto, precisamos botar a boca no pó em favor daqueles que caíram, daqueles que estão em desgraça. Sabe por quê? Porque não somos melhores do que eles. Todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Ou seja, cada um de nós temos as nossas fraquezas, sejam elas quais forem. E se não vigiarmos, queridos, podemos cometer as maiores loucuras. Se não vigiarmos, podemos cometer as maiores loucuras. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre. Amado, ser humano, quando ele não é controlado, quando ele não é dirigido e quando ele não é cheio do Espírito Santo, ele pode praticar as mais terríveis abominações, as mais terríveis loucuras. Todos nós temos um potencial incrível para desobedecer a Deus e se desviar de seus caminhos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, como os amados sabem, ele cometeu 2 pecados terríveis, adultério e assassinato. Só que quando ele acordou naquele dia, antes de cometer esses pecados, ele não imaginava que iria tão longe. Nunca pensou que iria tão longe. Se ele imaginasse que sua vida se tornaria um caos depois daquele dia, talvez ele teria ido para o campo de batalha e não ficado em casa de bobeira, com a cabeça vazia. E já tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina de Satanás. Então, não fique com a mente vazia não, amado. Procure o que fazer. Está desempregado, vai capinar o terreno, vai vender água no sinal, faça alguma coisa. Você ficar em casa, parado, os pensamentos vêm, as tentações do diabo vêm. E Davi, por ter ficado em casa, em vez de ter ido à guerra, ele cometeu loucuras. Sendo assim, os homens, mulheres, jovens, crianças e até os mais santos da terra são tentados a pecar. Uns cedem à tentação, outros não. Muitas vezes são tentados a se prostituir com pornografia. Muitos dos santos de Deus são tentados também a adulterar, são tentados com a mentira, são tentados com a inveja, são tentados com orgulho, tentados com a ambição, a ganância de conseguir mais e mais. São tentados a se achar o máximo. Tem isso? O orgulho, se achar o máximo, se achar o cara.
A pessoa é tentada a se achar a última bolacha do pacote, né? O cidadão se olha no espelho e dá nota 10 para ele mesmo. São tentados a pensar de si além do que convém. São tentados a trapacear, a burlar as leis. Queridos, todos nós somos tentados em uma área ou em outra. Porém, tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pecado é praticar aquilo pela qual somos tentados. Tiago 1,14 tem um versículo que é fascinante. Diz que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Queridos, veja que interessante. Tiago não diz, os adolescentes são tentados. Ele não diz, os jovens são tentados. Ele não diz, os solteiros são tentados. Os noivos são tentados. Os recém-casados são tentados. Não, ele diz, cada um é tentado. Cada um. Não escapa ninguém. Ninguém. Cada um de nós somos tentados, queridos, por nossas próprias cobiças. Tanto os homens como as mulheres, assim como as crianças e os idosos são tentados. É interessante o que o pastor Josué Gonçalves disse numa certa ocasião. Interessante, escute. Ele foi num restaurante almoçar com um pastor idoso de 90 anos. De 90 anos. E eles sentaram numa mesa de frente para a entrada do restaurante. E, de repente, 3 periguetes com saia curta, rebolando e salto alto, entraram de frente. E o pastor de 90 anos olhou aquilo e já falou, misericórdia. Pareciam que elas estavam numa passarela de modas. Imagine a cena, 2 pastores, um de 90 e o pastor Josué Gonçalves deve ter aí os seus 65, 60 anos. E era impossível não ver a cena. Depois que elas passaram, o pastor de quase 90 anos de idade virou-se para o pastor Josué Gonçalves e disse, pastor Josué, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Amados, esse pastor idoso, ele já estava cruzando a esquina da eternidade. Já estava, como sempre brinco, fazendo hora extra aqui na terra. E ainda estava sendo tentado. Estava sendo tentado. Veja mais uma vez o que Tiago 1,14 diz. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O interessante é que Tiago aqui não faz menção do diabo. O diabo, nós sabemos, ele é o tentador. A Bíblia chama ele de o tentador. Mas Tiago não diz que a tentação aqui e a cobiça são obras de Satanás. Meu amado, o nosso maior adversário não é o diabo. Nosso maior adversário não é o diabo. Realmente o diabo é um inimigo, estrategista, sagaz, velho de guerra. Não brinque com ele. Velho de guerra, já derrubou muitos. O nosso maior inimigo também não é o mundo, com seus prazeres e seduções. Ele é um inimigo, o mundo é um inimigo, mas não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa natureza humana. É a nossa própria natureza humana. Já dizia D.L. Moody, o maior inimigo de Moody é Moody. O maior inimigo de Moody é Moody. O maior inimigo do pastor Sandro é o pastor Sandro. Portanto, se você e eu não vigiarmos, queridos, podemos destruir em poucos minutos o que levamos anos para construir. Em poucos minutos. Em um áudio curto, de 50 segundos, você acaba com a tua vida. Você quem tem acompanhado o que aconteceu com
o deputado Arthur Duval foi para a Ucrânia, de lá mandou um áudio para o Brasil, um grupo fechado, fazendo referência às ucranianas, dizendo que elas são fáceis porque são pobres. Claro que o áudio tinha muito mais porcaria do que isso. Consequentemente, a namorada o abandonou. Ia vir como candidato a governador, desistiu. O partido o expulsou. E agora ele está para ser cassado e vai perder o mandato. Rápido. Claro que aquilo ali reflete o que ele é em si. A boca fala que o coração está cheio. Mas acabou a vida. Acabou. Se você e eu não abrirmos os olhos, queridos, podemos cair em desgraça. E que Deus tenha misericórdia de nós. Podemos perder a comunhão com Deus. Perder o casamento, perder o emprego, perder tudo. Um pastor, certa feita, aconselhou uma irmã, escute isso, da igreja, que estava passando por problemas em seu casamento. Depois do aconselhamento, eles pegaram contato um do outro, o que é normal, queridos. Eu tenho contato de todos os irmãos lá da igreja de Maricá e das irmãs. É normal, você tem contato de todos os irmãos e irmãs. Não demorou muito, essa mesma irmã entrou em contato com o pastor e novamente estava com problema na área conjugal. Papo vai, papo vem. Em certo momento ela perguntou ao pastor o seguinte: o que você vai fazer agora, pastor? E ele respondeu: vou tomar banho. Foi então que ela escreveu o seguinte no zap: como eu gostaria de estar aí para esfregar suas costas. Olha que situação, parece até conversa de mundano, né? Como eu gostaria de estar aí para esfregar as suas costas. Essa foi a tentação rondando a cabeça do pastor. Porém, em vez de ele dar uma cortada naquela irmãzinha safada, desculpe a expressão, ele disse: quem sabe um dia você esfrega as minhas costas. Queridos, isso é a resposta que um pastor dá para uma pessoa no zap? Isso é um absurdo, porém, é mais comum do que se imagina. Depois da conversa, a mulher deixou o celular em cima da mesa. Seu filho, adolescente, pegou o celular e viu o bate-papo da mãe com o pastor. Levou o celular para o pai. Resultado, aquela irmã perdeu o casamento, o pastor perdeu o casamento e perdeu a igreja. Repito, se não vigiarmos, podemos destruir em poucos minutos o que levamos anos para construir. Não digo que esse pastor, queridos, e essa irmãzinha tenham cometido pecado para a morte. Porém, não tem como negar, eles abriram brecha para Satanás. E Satanás os destruiu. Portanto, não abra brecha em sua vida. E não permita que o que aconteceu com aquele pastor aconteça também com você. Não permita. Sendo assim, não seja instrumento de tentação na vida de ninguém. E não permita que ninguém seja canal de tentação para a sua vida. Corte o mal pela raiz. Ao primeiro sinal de tentação. Nessas palavras, o que você escreve nas redes sociais, principalmente com a mulher e o marido do outro, meça com cuidado, pense 1000 vezes antes de escrever. Não brinque com o pecado. E mais, quando ver ou ouvir de um irmão que caiu no pecado, ore por ele, interceda por ele, clame aos céus por ele, e Deus vai dar a ele o quê? A vida, como diz a palavra de Deus. Ou seja, Deus vai restaurar espiritualmente o irmão caído, reavivando a sua fé e alegria de salvação. Veja mais uma vez, 1 João 5,16, se alguém vir ou ver seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Então, queridos, dar vida significa o quê? Restaurar a comunhão com Deus, porque Deus é a fonte de toda a vida. E mais, se você caiu em algum pecado específico, siga a mesma instrução de João aqui, ore, se arrependa e Deus lhe dará vida. Ore, se humilhe com um verdadeiro arrependimento e Deus lhe dará o perdão, a restauração e a volta, a comunhão a Ele.
Porque o mais interessado em ter comunhão com você é Deus. Ele não quer te ver distante. Então volte. Portanto, o pecado que não é para a morte é o pecado que pode ser perdoado por Deus, quando há o quê? Um verdadeiro arrependimento. Agora, a segunda verdade é que existem pecados que levam à morte. E aí o caldo engrossa, né? Por assim dizer. Levam à morte física e pecados que levam à morte eterna. E é disso que o apóstolo João diz aí no versículo 16, parte C. Ele diz: há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Amados, sabemos que todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado leva à morte espiritual. Todo pecado leva ao afastamento de Deus. E muitas vezes leva à morte física. Leva. Todo pecado é uma ofensa ao Espírito Santo, é um escárnio à cruz de Cristo e uma zombaria a Deus, o Pai. Porém, não tem como negar que algumas pessoas na Bíblia morreram literalmente por causa de seus pecados, e outras que cometeram ou chegaram perto de cometer o pecado para a morte, que muitos entendem ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, alguns pecaram e morreram, outros provavelmente pecaram e um pecado sem perdão por toda a eternidade. Vejamos primeiro os exemplos de pessoas que brincaram com o pecado, zombaram do pecado e morreram fisicamente por causa de seus pecados. Você que acompanha aí diariamente a leitura bíblica anual, com certeza já leu a história de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. A Bíblia diz que eles apresentaram sacrifício ao Senhor, sem autorização. Fizeram algo que Deus não havia mandado e viraram churrasco. Literalmente foram fulminados. Morreram por causa de seus pecados. Quem não conhece a história de Corá, Datã e Abirão, a turminha do barulho, o grupinho lá na congregação de Moisés, coitado. Toda a igreja tem isso, infelizmente. E ali tinha esse trio, o trio parada dura, que se levantou contra Moisés, peitou a autoridade de Moisés, e a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu a todos vivos. Pecaram para a morte física. Pois leia toda essa historinha lá em Números 16. É uma boa história para se ler antes de dormir. E o que falar de Acã, que roubou uma cunha de ouro e uma boa capa babilônica em Jericó? Deus havia dito explicitamente, queridos, que toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro seriam consagrados e pertencentes ao Senhor e que deveriam ser levados para o seu tesouro. Porém, Acã colocou a mão aonde não devia. Ele pecou para a morte e foi apedrejado juntamente com sua família, que provavelmente foi cúmplice nesse pecado. Pois leia também lá Josué 6 e 7, conta a história de Acã. Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, também cometeu um pecado para a morte. Morreu por causa de seu pecado. Quando estava em seu palácio, cheio de álcool na cabeça, começou com pequenos goles. É por isso que eu sou totalmente contra até o primeiro gole, até o beber socialmente. Meu irmão, fuja do primeiro gole. Ah, mas o bispo fulano de tal disse que bebe umas cervejinhas. Meu irmão, fuja desses conselhos do diabo. Fuja do primeiro gole. Seja um abstêmio. Ah, pastor, mas é só um vinhozinho, depois do almoço, na janta. Meu irmão, seu filho fica vendo você tomando um vinhozinho. Quando ele crescer, ele não vai querer só um vinhozinho, ele vai querer uma cervejinha, uma cachaçinha, e vai tomar da número 1 a 51. E esse Belsazar aqui, cheio de cachaça na cabeça,
mandou que trouxessem as taças de ouro que seu pai Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém. E assim que colocaram bebida alcoólica nos vasos consagrados a Deus, a Bíblia diz que uma mão apareceu na parede do palácio e escreveu a seguinte frase: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Daniel interpretou esse enigma lá no capítulo 5, versículo 26 a 28, dizendo: Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e terminou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Parzim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquela mesma noite, Belsazar morreu, sem estar preparado. O mais triste é que ele morreu sem estar preparado. Amados, o pecado é letal. E alguns tipos de pecado, eles matam mais rápido do que outros. Porém, independente da velocidade, a estrada da rebelião contra Deus tem sempre a morte como destino final. Há quem argumente que esses são exemplos do Antigo Testamento e que João escreve para os crentes da Nova Aliança, né? E que estavam debaixo da graça, que não há esse risco na Nova Aliança. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Amado, isso é gnosticismo. Isso não é cristianismo bíblico, não. O mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Não entra nessa ideia, não. Precisamos atentar para o fato de que Ananias e Safira estavam debaixo da graça e morreram dentro da igreja por causa de seus pecados. Lembra? Leia também Atos 5, mais uma leitura para você se divertir. Eles mentiram ao Espírito Santo em relação a uma oferta. Combinaram, olha, vamos vender aquele terreno ali, né? Vamos dizer que vamos dar 50% e dizer que é o total. Gente, eles deram mais do que muito crente. Tem crente que não dá nem dízimo, nem oferta, não dá nada. Eles deram 50%, por assim dizer, mas disseram que era tudo, que era os 100%. E Pedro os confrontou, dizendo: olha, o dinheiro é de vocês podiam fazer o que vocês quisessem com o dinheiro. Para que mentir com o Espírito Santo? E eles morreram dentro da igreja, queridos, no tempo da graça. Amados, temos uma responsabilidade maior hoje do que a dos santos do Antigo Testamento. Nós hoje temos a Bíblia Sagrada em nossa mão. Temos a revelação plena da graça de Deus. E temos o quê? O Espírito Santo habitando dentro de nós para nos ajudar a obedecer a Deus. São privilégios da nova aliança. Porém, tudo isso nos torna o quê? Mais responsáveis. Mais responsáveis. Portanto, alguns comentaristas sugerem que o pecado para a morte não seja um pecado específico, mas sim um tipo de pecado que conduz à morte física. Alguns entendem. Pecado para a morte, não ore por ele, seria uma morte física. Essa é uma linha de pensamento. Porém, Jesus falou, queridos, de um pecado que, quando praticado, não tem perdão. E não traz a ideia de que tenha sido um pecado para a morte física. Mas, além de física, uma morte eterna e um pecado que não há arrependimento. Ele não falou, Jesus, de um pecado que leva à morte física, mas de um pecado que não tem perdão e leva ao inferno quando praticado. Mateus 12, 31 e 32, quem quiser anotar, o Senhor Jesus disse o seguinte: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Ou seja, segundo Jesus, qualquer tipo de pecado pode ser perdoado. E dentro de um contexto geral da Bíblia, é claro, é óbvio, todo pecado pela qual o homem se arrepende, e abandona, e confessa. O rei Manassés, por exemplo, ele era idólatra.
O rei Manassés era um homem feiticeiro, assassino. Consagrou os próprios filhos a Moloque, ou seja, queimou os filhos vivos. Terrível, um homem sanguinário. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu de seus pecados e Deus perdoou. Deus perdoou. Nabucodonosor era um louco sanguinário, orgulhoso, prepotente, mas em determinado momento da sua vida, ele se arrependeu profundamente de seus pecados e Deus perdoou. Foi isso que Jesus disse: todo pecado e blasfêmia contra o Filho do Homem, ou que peque contra Deus, vai ser perdoado, se houver arrependimento. Davi, eu já disse, ele adulterou, matou, escondeu seus pecados por quase um ano, mas foi o quê? Perdoado, porque se arrependeu profundamente. E o que falar de Saulo de Tarso, que foi um serial killer da igreja primitiva? Um homem que respirava ameaças e morte. Queridos, Paulo ou Saulo tinha prazer em perseguir, aprisionar e matar os crentes. Mas um dia, Jesus apareceu para ele. Jesus o confrontou com seus pecados e ele se arrependeu e foi perdoado. E de perseguidor passou a ser perseguido. E se tornou um dos homens mais mansos da terra, pregador do Evangelho. Nick Cruz era chefe de uma gangue de rua chamado dos Maus Maus, nos idos de 1950, em Nova York. Ele era um jovem perturbado, sanguinário, violento. Sua própria mãe dizia que ele era filho de Satanás. Imagine uma mãe dizer do filho isso. Você é um filho do diabo, um filho de Satanás. Ele era tão terrível que nem a mãe aguentava. Porém, por intermédio do pastor David Wilkerson, Nick Cruz recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Conta a história que ele, no dia seguinte à sua conversão, ele levou toda a sua gangue para a delegacia para devolver as armas. Imagine a cena. Nick Cruz ainda está vivo, com cerca de 84 anos. Antes, ele era considerado um animal feroz, um filho de Satanás. Mas depois da sua conversão, se tornou um homem cheio de amor, um homem grato, um homem zeloso da obra de Deus, que viaja pelo mundo e já esteve no Brasil pregando o Evangelho. Se tiver um tempinho, veja o filme A Cruz e o Punhal. Um dos primeiros filmes que eu vi na minha conversão. Me ajudou muito. Dando um spoiler do filme, esse pastor David Wilkerson faz um culto e convida duas gangues, a dos maus e a outra gangue, para dentro da igreja. Uma gangue de um lado e a outra do outro. Na hora do ofertório, ele pede aos dois líderes de cada gangue para recolher as ofertas. E era tipo num potinho de pipoca. E ele ia passando, o chefe das gangues, quando a pessoa puxava uma nota pequena, ele, ainda não convertido, mas estava dentro da igreja, olhava com a cara feia, e a pessoa ia pegar uma nota maior. E o mais interessante é que todos pensavam que eles iam ficar com as ofertas da igreja. E eles foram zelosos e devolveram tudo ao pastor ali para a manutenção daquele local. Então, assista o filme A Cruz e o Punhal, que detalha como foi a conversão de Nick Cruz. Então, queridos, segundo Jesus, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Essa é a graça. Porém, existe um pecado que não tem perdão. Existe um pecado que é como que a pessoa foi longe demais. E esse é conhecido como a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou pecado que leva à morte eterna, como muitos entendem, ser uma associação do que João diz com o que o Senhor Jesus disse. Mas a blasfêmia, disse Jesus, contra o Espírito Santo não será perdoada.
mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Agora, queridos, eu estou concluindo já. O que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ou o que é o pecado que leva à morte? Ao longo da história, muitas interpretações foram dadas a esse pecado imperdoável. Muitos radicais, por exemplo, diziam que o pecado para a morte era aquele que uma pessoa praticava depois do batismo nas águas. Olha que loucura! Ou seja, ensinavam que quando a pessoa era batizada nas águas, todos os seus pecados passados eram perdoados. Mas todo o pecado que ela cometesse depois do batismo não tinha mais como ser perdoado. E tinha gente que esperava para se batizar no finalzinho da morte, quando estava já quase, por causa desse ensinamento errado. Se isso fosse verdade, todos nós estávamos fritos. Quem aqui nunca pecou depois que foi batizado nas águas? Outros afirmam que o pecado para a morte é a negação de Cristo no contexto de perseguição. Ensinavam, e até alguns ensinam, isto com base no que o Senhor Jesus disse em Mateus 10:33. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, amados, não podemos nos esquecer que Pedro negou a Jesus 3 vezes e mesmo assim foi perdoado. Paulo perseguiu a igreja e foi perdoado. Sendo assim, blasfemar contra o Espírito Santo não é negar a fé em Cristo. É óbvio, queridos, que negar a Cristo no momento de perseguição é um pecado seríssimo, mas não é um pecado imperdoável. Não é um pecado para a morte eterna. Muitos na história da igreja, no momento da pressão, negaram a Cristo, mas depois choraram, se arrependeram, foram restaurados e muitos depois morreram pela fé em Cristo. Outro detalhe, o pecado imperdoável não é a negação da divindade e nem da personalidade do Espírito Santo. Tem gente que diz assim, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Como se isso fosse verdade, nenhum testemunho de Jeová poderia se converter, porque eles negam tanto a personalidade como a divindade do Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é negar a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Agora, o que seria esse pecado imperdoável? Charles Spurgeon, em seu comentário do Evangelho de Mateus, diz que o indivíduo culpado desse pecado ultrajante de imputar às obras de Cristo e seu poder gracioso à agência diabólica, pecou em uma condição na qual a sensibilidade espiritual está morta, e o arrependimento se tornou moralmente impossível. Completando, Hernando Dias Lopes diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito e atribuir o que Cristo fez ao poder do diabo. A blasfêmia, então, constitui no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas é um poder de Satanás. É afirmar que Jesus está possesso do maioral dos demônios, segundo o contexto, quando Jesus falou da blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que Jesus é aliado de Satanás, em vez de estar engajado contra ele. Sendo assim, amados, o pecado imperdoável é uma espécie de apostasia total e irremediável. É aquele que cometeu, e aquele que cometeu esse pecado nunca terá perdão. Toda a igreja pode orar por ele, pode clamar, pode jejuar, mas ele nunca será perdoado, nunca será salvo. De fato, a igreja nem deveria orar por ele, pois cometeu pecado para a morte, como diz aí no versículo 16, e como Jesus disse em Marcos também 3:29. Ele é réu de pecado eterno e não terá perdão nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Amados, atente para o seguinte: quando o homem peca contra o Pai, Jesus intercede por ele junto à graça de Deus, certo? Junto ao trono da graça.
1 João 2,2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ou seja, Jesus é o nosso grande intercessor. Quando o homem peca contra o Filho, o Espírito Santo intercede por ele junto a Cristo. Agora, pecando o homem contra o Espírito Santo, quem intercederá por ele? Eis a pergunta. Claro que ninguém. Essa é a razão porque essa pessoa se torna ré de pecado eterno. Certo comentarista diz que quando uma pessoa chega a esse estado, é impossível arrepender-se. Se alguém não pode reconhecer o bem quando vê, não pode desejá-lo. Se alguém não pode reconhecer que o mal é mal, não pode se arrepender-se dele. E se não pode arrepender-se, não pode ser perdoado. Porque o arrependimento é a única condição necessária para o perdão. É simples assim. Finalmente concluindo, será que um crente pode blasfemar contra o Espírito Santo? Crente, sinceramente, vou ser sincero, não sei. Não vejo na Bíblia nenhum exemplo de um crente que tenha cometido esse pecado explicitamente. Os fariseus que acusaram Jesus de curar por meio dos demônios, ou eles cometeram esse pecado, ou estavam bem próximos de cometê-lo. Billy Graham dizia que esse pecado só poderia ser cometido pelo descrente, pelo ímpio, e nunca pelo crente. É o entendimento de Billy Graham. Queridos, sabemos que o crente pode, mas não deve entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Sabemos também que o crente pode apagar e até resistir ao Espírito Santo. Pode, mas não deve. Agora, se um crente genuíno, nascido de novo, pode ou não cometer esse pecado, é uma incógnita. O calvinista vai dizer que não, pois, segundo um calvinista, crente que é salvo para sempre, não perde salvação, então ele não pode cometer esse tipo de pecado. O arminiano vai dizer que sim, vai dizer que se um crente não vigiar, ele pode cair da graça, entrar em desgraça e, por fim, cometer esse tipo de pecado. Billy Graham, em seu livro, O Espírito Santo, diz que devemos tocar nesse assunto com muito cuidado, com muita cautela. Devemos excitar, diz ele, em sermos dogmáticos em nossas afirmações sobre aqueles que cruzaram essa linha divisória da paciência de Deus. Devemos deixar essa decisão com Deus. Somente Deus sabe se e quando alguém ultrapassa essa linha do pecado para a morte. Muitos crentes ficam angustiados e preocupados de terem cometido esse pecado imperdoável. Porém, ninguém pode sentir tristeza pelo pecado sem a obra do Espírito Santo. Sendo assim, se você ainda tem sido convencido pelo pecado, convencido pelo Espírito Santo de seus pecados, tem sido levado ao choro, ao arrependimento, é porque você não cometeu esse tipo de pecado. O medo excruciante de pensar ter cometido o pecado imperdoado ou imperdoável é por si só evidência de que tal pessoa não o cometeu. Porém, vai o alerta final. Os que zombam de Deus e sua graça podem cruzar essa linha invisível e perecerem para sempre. Então não zombe e não brinque com o pecado, mas se arrependa constantemente, enquanto o Espírito Santo estiver te convencendo. O pai do Billy Graham dizia que ficou quase 30 anos angustiado pensando que tinha cometido esse pecado e não produziu fruto, até que ele foi esclarecido pela palavra de Deus, que não havia cometido esse pecado. Então, se liberte disso em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o pecado para a morte, e que Deus nos guarde e nos livre de cometer tanto o pecado para a morte, como o pecado para a morte física também, ou qualquer tipo de pecado. Quero te convidar a ficar de pé. Constantemente a mensagem é curta, mas hoje precisou ser longa. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus,
Te louvamos, Pai, por esse texto tão rico, que não foi totalmente explorado, Pai, porque temos as nossas limitações muitas vezes físicas, limitações intelectuais e até espirituais. Mas o recado foi dado, Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, nos cobrir com o sangue do Cordeiro e que todas as dúvidas possam ter sido esclarecidas, Senhor. Que o objetivo aqui nessa noite não foi colocar mais dúvida, mas tirar dúvidas e ajudar com a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, contamos tantas histórias aqui, Pai, tantos relatos bíblicos e do cotidiano, pecados, Senhor, cometidos por tantos, Pai, na história. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar e, acima de tudo, nos perdoar nessa noite. Nos lavar de todo pecado pelo sangue do Cordeiro, nos restaurar, Pai, nos levantar. Aqueles que talvez estavam aqui desanimados, desistindo, quase ao ponto de abandonar tudo, Senhor, que eles sejam restaurados nessa noite. Tua palavra diz, Senhor, que há perdão para o arrependido, há perdão para aquele que chora, para aquele que se humilha. Senhor, quantos exemplos eu citei, pessoas que se arrependeram e outros, infelizmente, que não tiveram tempo nem para se arrepender, morreram logo assim que pecaram. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Abra nossos olhos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Sabemos que nós somos os nossos maiores inimigos, Pai, nós mesmos, a nossa natureza humana, os nossos desejos internos. Senhor, tem misericórdia. Nos enche com Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nos livra de todo mal. Guia, dirige nossos passos, guia nossos passos em Teus caminhos, Senhor, para que as nossas pegadas não venham a vacilar, Senhor. Eu Te peço, Pai, isso nessa noite. Levanta o caído, perdoa, Senhor, o arrependido. Cura, Senhor, o enfermo nessa noite também, Pai. Seja o enfermo no corpo, o enfermo na alma. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade aqui nessa noite para fazer sinais e maravilhas no nome do Teu Filho Jesus. Santo Deus, Te louvamos, Pai, por tudo, em nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus. Amém.